isso? Tá transmitindo. Sim. Pronto, já tá Beleza. gravando. Pronto, tranquilo. Então, vamos lá dar continuidade, né, pessoal? A gente viu o que é uma função, viu o que é um conceito de limite, e vamos para o nosso conceito de derivada. Vamos para o nosso conceito de derivada. Então, vamos lá. Uma das coisas que me motivou a entrar no curso de física foi simplesmente o seguinte: eu tinha um amigo que fazia engenharia elétrica, né? Engenharia. E ele falava que estava vendo na universidade uma coisa chamada derivadas e tal, integral. E eu sempre me perguntava o que é uma derivada? O que é uma derivada? Para que serve a derivada? Tipo assim, era a minha maior pergunta. O que é uma derivada? Então eu vou logo dizendo a vocês. Derivada é simplesmente a taxa de variação de uma função. Então, por exemplo, se eu tenho uma função da posição pelo tempo, como a função do movimento retilíneo uniforme, a sua derivada calcula o quê? A taxa de variação, ou seja, a variação da posição pelo tempo. Beleza. Isso que é uma derivada, taxa de variação. E graficamente, por exemplo, eu tenho um gráfico. Um certo gráfico aqui, que tem esse certo comportamento aqui. O que é uma derivada em um certo ponto? Uma derivada vai ser o seguinte, vai ser o ângulo, vai ser a tangente do ângulo em que essa função forma com a horizontal. Por exemplo, a tangente de um ângulo. Beleza? Então, isso daí, em poucas palavras, é o que é uma derivada. Considere que a derivada é uma taxa de variação. Então, vamos lá desenvolver rapidamente o conceito de derivadas. Então, vamos supor o seguinte, novamente, que nem no caso de limites eu tenho o nosso plano cartesiano, né? Eixo x, eixo y. E tem uma certa função aqui. Não vou escrever uma função crescente, não. Função assim, ó. Beleza, uma função qualquer. Vamos supor aqui que eu tenho eu pego um ponto inicial, um x inicial, vou chamar de x0. Quando eu aplico ele na função, como a gente viu, eu vou ter o quê? Um f de x0, né? E eu pego outro ponto, pulo o quê? Um outro ponto genético x, né? E calculo o seu valor na função, eu vou ter o f de x, né? Beleza. Então, vamos lá. Se vocês prestar atenção, com essa medida aqui, quem é essa nossa medida aqui que eu fiz agora? É o nosso x menos o x0, né? É o nosso ΔX, que é o x menos o x0. Isso a gente vê em a geometria analítica. E quem é essa nossa medida aqui? É o nosso f de x, que é esse ponto aqui, que é esse valor aqui, ó, é esse valor aqui, menos o nosso f de x0. É esse tamanho aqui. É o f de x menos o f de x0. Então vamos fazer o seguinte. Vamos formar um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui, em que esse ângulo aqui é um alfa. Como eu faço para calcular a tangente desse ângulo? Como é que eu faço para calcular a tangente desse ângulo? Quem é a tangente de alfa? A gente sabe que é cateto oposta, né? Nesse caso é o f de x menos o f de x0, dividido pela cateto adjacente, x menos x0. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar esse tamanho aqui, ó, x menos x0, de h. Vou dizer que é h. Então, bora lá. O nosso h é igual ao x menos o x0, beleza? Tranquilo. Então, vou isolar o meu x. O meu x é igual ao quê? x0 mais h, não é isso?
Tranquilo. Beleza? Então, bora lá substituir essas novas mudanças de variáveis nessa nossa expressão aqui. Vai ficar como? Vai ficar f, quem é o x? É o x0 mais h, né? Menos agora o f de x0, dividido por h. Beleza? A gente viu que isso daqui é a mesma coisa disso daqui, é a nossa tangente de alfa. Beleza? Mas agora eu vou novamente fazer o seguinte. Isso daqui eu estou calculando a taxa de variação do x0 até o x. Eu estou calculando a taxa de variação do x0 até o x. Mas o que é importante, no mesmo caso de limite, é a gente ver a taxa de variação num certo ponto, em um ponto específico. Então, a gente sabe que essa distância x menos x0 aqui é h, né? Então, eu quero saber essa taxa de variação quando esse comprimento aqui for o menor possível. Quando esse comprimento aqui for o menor possível. E para esse comprimento ser menor possível, ele tem que tender ao quê? Se ele tem que ser o menor possível, ele tem que tender a zero, né? Ou seja, eu tenho que calcular esse comprimento quando o nosso h aqui tende a zero. Então, quando a gente usa algo que está tendendo a alguma coisa, qual é o conceito que a gente usa? Limites. Então, a gente escreve que a tangente de alfa é igual ao quê? Ao limite, quando h tende a zero, dessa função aqui, ó, f de x0 mais h, menos f de x0, dividido por h. E a gente sabe que a tangente é o quê? É uma variação, né? Então, daqui que surge o conceito de derivada. Isso daqui, essa expressão aqui, é o que eu chamo da derivada da função f num certo ponto, x0. Então, eu vou definir a derivada da seguinte maneira, como sendo f, derivada simbolicamente expressa por f, tracinho aqui em cima, de x, é igual ao limite, quando um h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, dividido por h. Isso daqui que é assim que se calcula uma derivada de uma função. Por exemplo, se eu tenho uma certa função, f de x, 3x mais 1, aí eu pergunto, qual é a derivada dessa função? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a derivada dessa função quando x0 é igual a 1? O que eu faço? Eu calculo o meu f de x. X0 é 1, né? 1 mais h menos f de 1 e divido por h. Calculo isso daqui, calculo o limite disso aqui quando o h tende a zero e eu vou ter a sua derivada. Isso daqui que é o que eu chamo de derivada. Beleza? É esse conceito que eu chamo de derivada. Outra notação, que é a mais usual na física, é que uma derivada de uma certa função f, ela é expressa da seguinte maneira. Então, vamos lá, a derivada de uma função f, a gente viu que é f, tracinho, né? F', é igual, essa daqui é a notação usada por Newton. E qual é a notação usada por Leibniz? Essa daqui, ó. dy dx. É a função usada por Leibniz. Não sei se o nome dele se escreve assim, mas tá aí, né? Essa é a notação escrita para derivada. Então, novamente, o que é uma derivada? Derivada é usada para calcular a taxa de variações, ângulos, né? Não é que se calcula a derivada usando esse limite aqui. Mas, por exemplo, desconsidere essa função que eu vou escrever, só use como exemplo. Seja essa função f de x aqui, ó. Cosseno de e de x menos, deixa eu ver,
Logaritmo de x dividido por raiz de x mais um. Desconsidere essa expressão. Só use como exemplo. Seja essa função aí. Aí eu digo, calcule a derivada dessa função. Opa, vocês vão ter que calcular esse limite aqui. Vai ser uma coisa totalmente difícil. Entende? Vai ser uma coisa totalmente difícil. Então, ao longo do tempo, os matemáticos vieram trazendo algumas coisas chamadas como técnicas de derivada. Tem funções que você aplica uma certa formulinha, entre aspas, e consegue calcular essa derivada. Uma delas, eu vou apresentar três aqui, que é a mais importante na física, né? Uma delas é a derivada de polinômios. Então, por exemplo, seja um polinômio aqui, eu escrever uma função polinomial. Eu vou escrever de uma maneira genérica, mas quando eu fazer o caso simples, vocês vão entender de bom. Um polinômio A, xn, mais B, xn menos 1, mais, assim diante, até uma constante k. Aí eu pergunto, qual é a derivada dessa função aqui polinomial? F' de x ou dy dx? Qual é a derivada? Vou escrever só f' de x. Como é que eu faço para calcular essa derivada? A formulinha é o seguinte, preste atenção. Você vai pegar o expoente do x, vai descer para baixo, multiplicando e subtrai 1. Ou seja, antes não era ax elevado a n, agora vai ser o a vezes. O que é que está em cima? O n, né? Desce para baixo, multiplicando. Aí x, e eu pego o que está em cima, o n, e subtraio 1, menos 1. Beleza. E agora? Eu tenho o b, né? Vezes. O que é que está em cima? O n menos 1, né? Desce para baixo, multiplicando. E fica x. Aí sobra o quê? N menos 1, subtrai 1. N menos 1 vai ser N menos 2, né? E assim por diante. Assim por diante. E a gente, vocês vão ver que a derivada de uma constante, esse K aqui é uma constante, é igual a zero. Caso vocês dê tempo de eu apresentar e no final vocês queiram saber o porquê da derivada de uma constante é zero, é algo rápido, eu posso demonstrar para vocês, beleza? Então, essa é o que a gente chama de derivada de um polinômio. Então, por exemplo, eu tenho uma função simples aqui. Eu tenho uma função aqui, ó. 3x ao quadrado mais 5x mais 1. Calcula a derivada dessa função. Como eu faço? É só fazer a regra do caimento aqui, ó. Cai, tombamento, que se chama. Cai, multiplicando, fica logo 3 vezes 2, né? X. Aí 2 subtrai 1, né? Mais, como eu não tenho nada aqui, é 1. Desce 1, né? Tomba. 5 vezes 1 vezes x vai dar 1 menos 1. Mais, derivada de constante é zero. Então, bora lá. F' de x é igual. 3 vezes 2 é 6, né? X. 2 menos 1 é 1. Não boto nada de cima. Mais 5 vezes 1, 5. Vezes x elevado a 1 menos 1 é 0, né? E qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, 5 vezes 1 é 5. Então, a derivada dessa função aqui ó, é essa daqui. E se eu tenho essa função f de x, essa derivada está dando o que mesmo? Está dando uma função que nos faz calcular a taxa de variação dessa função aqui. Beleza? Isso é a derivada de polinômios. Outra dos derivadas importantes saber. Por exemplo, é a derivada da função seno. Se eu tenho a função seno de x, qual é a sua derivada? Derivada da função seno de x é igual ao quê? Cosseno de x. No momento, é bom vocês decorarem isso daqui. Mas caso vocês queiram brincar como desafio, como é que vocês fazem para provar que a derivada de seno de x é o cosseno de x? Use essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, no lugar
não é, a nossa função não é f de x, então vai ser o seno de quê? x0 mais h menos seno de x0 sobre h. Então, vocês fazem essa modificação e calculam o limite. Vocês vão ver que quando vocês desenvolver, vocês vão usar o seno da soma, vocês vão ver que isso daqui vai chegar no cosseno de x, beleza? E a derivada da função cosseno de x vai ser simplesmente a função menos seno de x. Beleza? Certo. Então, qual é a aplicação disso daqui na física? Então, vamos lá ver a aplicação na física. Ou, em melhor, na cinemática. Na física. A aplicação na física é o seguinte, ou melhor, na cinemática. É a seguinte. Vocês viram que velocidade se calcula da seguinte forma. Variação da posição, variação do tempo, beleza? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma função da posição, que é o x de t, e eu quero chegar nessa função da velocidade, v de t. O que é que eu faço com essa função x de t para chegar na função v de t? Ué, a gente vê que se eu fazer a variação do x pelo tempo, é igual a velocidade. E qual é a operação? Operação matemática não. O que é o que a gente usa na matemática para calcular a taxa de variação? Derivada. Ou seja, se eu tenho uma equação da posição e quero chegar na equação da velocidade, eu faço o quê? Derivo. Nesse caso, a nossa derivada aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Usando a notação de Leibniz, eu uso essa daqui, a derivada dx da função x com relação ao tempo dt. Então, para sair da posição para a velocidade, eu faço o quê? Dx dt. Derivo. E para eu sair da velocidade e para a aceleração? A gente sabe que a velocidade é o quê? A gente sabe que a aceleração, diga, é igual a ΔV por ΔT. E é a mesma coisa. Se eu tenho a função da velocidade, quero chegar na função da aceleração, o que é que eu faço? Derivo a função da velocidade com relação ao tempo. Beleza. E agora, se eu quiser sair diretamente da função da posição e quero ir para a função da aceleração. Qual é o processo que eu vou usar? Opa, vamos lá. A gente viu que aqui é o quê? Para eu sair da equação da posição e para a equação da velocidade, eu uso o quê? O dx dt. Derivo uma vez. E se eu quero sair daqui e vir para cá, eu uso o quê? O dv dt. Não é isso? Mas essa daqui é a nossa aceleração. Mas quem é a nossa velocidade? A gente viu que a nossa velocidade é o dx dt. Então vamos lá. A aceleração é igual a dv dt, que é igual a d dt. Quem é a nossa velocidade? A gente viu aqui. É dx dt. Ou seja, isso significa o quê? Que eu estou derivando duas vezes com relação ao tempo a equação da posição. Ou seja, a nossa aceleração, com essa simbologia, é igual a eu derivar duas vezes a equação da posição. Beleza? Totalmente simples. Por exemplo, aqui, eu tenho essa equação aqui. Ó. Da posição é igual a 3t mais 2. Eu pergunto, qual é a equação da velocidade? Vamos supor aqui. Eu tenho 2 aqui. Qual é a equação da velocidade? A gente viu que para sair da equação da posição e chegar na velocidade, eu faço o quê? Derivo, né? Então, derivando essa equação da posição, o 2 cai para baixo, né? Fica 2 vezes 3, que é 6, t, e subtrai o 1, né? 2 menos 1, 1.
é 1, né? 2 menos 1, 1. Então fica t elevado a 1, que é a mesma coisa que t. E a derivada da, da constante é zero. Então, com essa função da posição, encontrei a função da velocidade derivando. E quem é a função da aceleração? É só eu derivar a equação da velocidade. Derivando, essa equação da velocidade fica como? Vou fazer aqui no canto. V de t, V' de t é igual a 6t. Eu tenho 1 aqui, né? O que acontece? Esse 1 desce, multiplicando, e fica 1 menos 1 em cima, né? 6 vezes 1 é 6, né? Vezes t elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. E t elevado a 0 é 1. Então fica 6 vezes 1, que é igual a 6. A unidade no Sistema Internacional de Aceleração, só para não deixar vazio, é metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é a nossa maior aplicação de derivada na cinemática, na física. Sendo visto que a definição de derivada é essa equação, e a nossa derivada simplesmente é uma taxa de variação, beleza? Sempre que eu falar de taxa de variação, eu falo de eu falo de derivada. Existe uma coisa aqui que a gente faz que os matemáticos odeiam, mas tem que fazer isso. Sempre é válido. Por exemplo, o seguinte: eu sei que a velocidade é igual a dx dt. Não vejam na matemática, não vejam esse dx sobre dt como uma fração. Isso daqui não é uma fração. Não é fração. Mas a gente, na física, a gente pode considerar como uma fração. E a gente simplesmente pode fazer isso aqui, ó. Passar o dt multiplicando, então fica dx igual a v dt, ou a gente fazer o contrário. Escrever que o nosso dt é igual a dx sobre v. Na matemática não se faz isso, mas na física você vai passar o seu curso inteiro vendo os professores fazendo isso e falando sobre argumentando que os matemáticos odeiam ver isso aqui, beleza? Então vamos lá. Isso daqui era tudo que eu poderia falar sobre derivada. Eu acho que deu para ter uma ideia, né? Que é uma taxa de variação. O que é importante guardar para o início do curso é que a derivada é taxa de variação, que se eu tenho uma equação da posição, seu derivado tem uma velocidade. Se eu tenho uma velocidade, derivado tem uma aceleração. E se eu tenho uma posição e derivado duas vezes, eu derivo primeiro, depois derivo novamente, tem uma aceleração. Isso que é importante. E agora a gente vem para o conceito de integral, é um conceito muito lindo. Eu não vou apresentar como vocês vão ver no curso de vocês, não vou fazer todo o rigor matemático, mas eu vou tentar mostrar como surge a ideia de integral. E a integral é simplesmente o seguinte: a integral ela tem duas definições. A primeira é a de antiderivação e a segunda é o cálculo de áreas. Isso é válido para integral simples. Integral simples é aquela que usa só um símbolozinho desse aqui, ó. Mas é visto integral dupla, integral tripla, integral de linha, integral de caminhos fechados, integral de superfície de caminhos fechados e assim por diante. Mas no cálculo 1, a gente estuda a integral simples, né? Então, bora lá. A integral é uma antiderivação e é usada para cálculo de áreas. Eu vou falar primeiro sobre o processo de antiderivação. Antiderivação. Eu vou dar uma certa função aqui a vocês. Por exemplo, seja essa função aqui, ó, f de x. 2x mais 1. Aí eu pergunto a vocês, galera, é o seguinte: se eu tenho essa função, eu pergunto,
qual é uma função primitiva que, se eu derivar, eu chego nessa função f aqui. Vocês estão entendendo o que é o processo de antiderivação? O que é que eu estou perguntando a vocês? Eu estou perguntando qual é uma função primitiva, vou chamar de f maiúsculo. Qual é essa função que, se eu derivar ela, eu chego nessa aqui. Se eu derivar essa f grande, eu chego nessa f pequena. E como é que eu faço? Intuitivamente, a gente vai ver que função é essa. Mas qual é a ferramenta matemática que serve para a gente achar essa função grande? Ou seja, a função mãe, a função primitiva. É a integral. É o cálculo de integral. Então, intuitivamente, vamos lá comigo. Quem vai ser a nossa f grande? Vamos lá, presta atenção. Quem vai ser a nossa f grande de x? Eu vou escrever esse x aqui. Vamos lá. Vai ser a nossa f grande? A gente viu, a gente está vendo que em cima desse expoente da f pequena é 1, né? Se é 1, isso quer dizer que quando eu fiz a derivação, o número aqui em cima era 1 mais 1. Porque quando eu fiz a derivação, caiu e subtraiu 1. Por isso que restou 1. Ou seja, intuitivamente, o valor, o expoente era 2, né? Novamente, por quê? Quando eu fiz a derivada, o 2 caiu, subtraí de 1 e sobrou o que? 1, que é exatamente o que está aqui. Então, antes era o 2. E qual era o valor que estava, o coeficiente desse x quadrado? Ué, se aqui tem 2, qual era o valor de antes? A gente sabe que esse 2 vai descer multiplicando. Qual é o valor, o número que, se eu multiplicar por 2 dá 2? 1, né? Então, esse era esse termo da frente. E qual era o termo que eu tinha antes? Vai ser o nosso 1 vezes o quê? O nosso x. Ué, mas por quê? É só você derivar esse termo aqui. Eu tenho 1. Quando eu derivo esse 1 desce multiplicando, né? Desce multiplicando e subtraio dele 1. Então fica o quê? 1 vezes 1, 1. X elevado a 1 menos 1. Isso aqui é 0, né? Então fica x elevado a 0, dá 1, né? Então 1 vezes 1 é 1. E é exatamente o que eu tenho aqui. Beleza? Então, isso daqui, a gente vê que essa f grande é o que a gente chama de... essa f grande é o que a gente chama de função primitiva. É a função que, se eu derivar, eu chego nessa aqui, ó, na f pequena. Então, sempre que ele fala de... calcula a função primitiva. Calcula a função primitiva. Ou melhor, calcule a antiderivação, eu vou usar esse processo de integral. Esse tipo que eu vou definir agora é o que eu chamo de integral indefinida. E qual é a sua definição? É o seguinte, não procurem saber essa simbologia, só tentem entender. A integral, ela vai ser definida por esse símbolo aqui, como se fosse um S grande, assim. E ela tem essa seguinte característica aqui, ó, essa seguinte forma. Que é a integral de uma função f vezes esse elemento dx. Se eu calcular essa integral, eu vou ter o quê? A nossa função primitiva, f grande de x. E eu adiciono aqui uma constante, c. C aqui é uma constante. Então, essa é a nossa definição de integral indefinida. Ou seja, se eu tenho uma função f minúscula, fzinha, quero saber a sua função primitiva. O que é a função primitiva? É a função que, se eu derivar, eu chego na f normal. O que é que eu faço? Integro. E as principais integrais que vocês devem conhecer é a integral de polinômios, né? Então, eu vou apresentar essa integral de polinômios por um exemplo, fica melhor.
Então, vamos supor que eu tenho essa seguinte função aqui, ó. F de x igual a x quadrado. Eu digo, qual é? Calcula a função primitiva. Ou seja, se eu peço para calcular a função primitiva, se eu peço para calcular a derivação, eu peço para calcular a integral. Então, vai ser, eu quero calcular a integral dessa função aqui. Como é que fica? A integral dessa função com a função x quadrado dx. Qual é a regrinha? Vocês viram que para derivada, o que a gente fazia? Descia o expoente multiplicando e subtraía 1, né? Já na derivada, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar a esse expoente mais 1, em vez de subtrair, e a gente pega esse valor aqui, ó, e bota no denominador. Simples. Então fica como x elevado a 3 sobre 3. Entendeu? Isso que é uma integral de polinômios. Por exemplo, se eu tenho essa função aqui, exemplo. S de x igual a x quadrado mais 3x mais 1. Vocês viram que a derivada de uma constante é zero. E qual é a integral de uma constante? Vocês vão ver agora. Se eu calcular essa integral aqui, a integral dessa função, vai ser o quê? Vai ser a integral dessa função aqui, x ao quadrado mais 3x mais 1 dx. A gente pode dividir essa integral da seguinte maneira. Integral de x ao quadrado dx mais integral de 3x dx mais a integral de 1 dx. Importante, eu esqueci de adicionar uma constante aqui, ó, mais c. Voltando ao nosso caso, cheguei nessas três integrais aqui. Vamos lá calcular as três, né? Qual vai ser a integral de x quadrado? A gente acabou de fazer, né? 6x ao cubo mais c, mais 3, né? Mais uma constante. Mas a gente deixa para adicionar essa constante no final. Mas, qual é a integral dessa função aqui? Sempre lembrando, sempre que eu tiver um valor com uma constante dentro do integral, eu posso tirar para fora dela. Então, fica com 3 integral de x dx, né? Mais, a mesma coisa, eu tenho um valor, tiro para fora, né? Integral de dx. Então, continuando aqui. X ao cubo sobre 3 mais 3. Qual vai ser a integral de x? É a mesma coisa. Eu não tenho x elevado a 1 aqui. É a mesma coisa que eu fiz nesse passo de cima. Adiciono mais 1, né? Então fica 1 mais 1, que vai dar 2. E esse resultado eu boto no denominador. 2. Beleza? Mais 1. E agora eu tenho o quê? A integral de dx. A integral de dx vai ser simplesmente o quê? X. Não fiquem se perguntando, mas por que x? Aí, simplesmente botem na cabeça de vocês. A integral de dx é x. Beleza? E agora eu adiciono uma constante, c. Então, é assim que se faz a integral de um polinômio. Outras duas integrais importantes é a integral da função seno e a função cosseno. Integral da função seno vai ser o quê? Se eu integrar a função seno, eu vou ter que a integral da função seno de x é igual a menos cosseno de x. E a integral da função cosseno de x, a integral da função cosseno de x é igual a seno de x. Mais uma constante. Mais uma constante. Beleza, pessoal. A gente viu que é o conceito de antiderivação, né? Que é um conceito de calcular a função primitiva, viu como é que se calcula a integral de polinômios de funções trigonométricas. Em cálculo 1, nem se preocupe que vocês vão estudar isso aqui totalmente bem detalhadozinho. Na física, eu não vou apresentar o conceito, o porquê, mas eu vou falar rapidamente, porque eu quero falar sobre o cálculo de áreas. Na física, vocês vão ver que a velocidade, se eu tenho três funções, a da posição, a da velocidade e a da aceleração. A gente tem o seguinte, a gente viu que a velocidade é o quê? Derivada da posição, e que a aceleração é derivada da velocidade. A gente pode, se a gente tem uma, a gente pode ter a outra, mas da seguinte maneira. Se eu tenho
a equação da velocidade, f de t, e quero saber a equação da posição, o que é que eu faço? Eu integro. Ou seja, se eu quiser sair, peraí, deixa eu escrever assim. Se eu quiser sair da velocidade, da posição e ir para a velocidade, eu derivo, né? dx dt. Quero sair da velocidade, quero ir para a aceleração, derivo dv dt, ou derivo a posição duas vezes. Mas se eu tenho a aceleração e quero voltar para a velocidade, eu faço o quê? Integro a equação da aceleração. Ou seja, eu posso escrever o seguinte, que a velocidade é igual à derivada da função aceleração. Beleza? E a posição, se eu quero sair da velocidade, quero ir para a posição, eu integro a velocidade. Então, a equação da posição é igual a integral da equação da velocidade. Beleza? E se eu quero sair da aceleração e quero ir diretamente para a posição, eu uso integral dupla? Não. Eu vou usar já outro tipo de... É o mesmo integral simples, só que vai ter a seguinte característica. X de t é igual a integral da integral da A de t. Isso quer dizer o quê? E aqui dt. Você vai calcular primeiro a integral da aceleração. Quando calcular, você pega o resultado e joga dentro e calcula a integral de novo. Aí você acha a equação da posição, beleza? E para encerrar, eu vou falar rapidamente sobre o segundo tipo, a segunda definição para a nossa integral, que é o cálculo de áreas. O nosso cálculo de áreas. Então, esse mesmo processo de integração aqui, essas técnicas de integração, se você integrar uma função, você vai ter o quê? A sua função primitiva, a sua derivada. E se você aplicar esse mesmo processo de integração, você vai ter outra coisa, o cálculo de áreas. Mas nesse caso, tem que ter, a integral ela tem que ser uma coisa chamada definida. Ou seja, é uma integral aplicada em dois pontos. Integral definida. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenho o nosso plano cartesiano aqui. Tem uma certa função aqui, f de x. Aí eu pergunto, galera, calculem para mim aí a área dessa função entre esses dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B. Qual é a área delimitada por esse gráfico aqui? É toda essa região aqui. Beleza? Eu pergunto a vocês, que região é essa? É um retângulo? Não. É uma circunferência? Não. É uma elipse? Não. Ou seja, vai ser uma área totalmente difícil da gente calcular, né? Então, o que é que os matemáticos pensaram? Eles pensaram o seguinte, mas se eu dividir essa área grande em áreas pequenas de retângulo, pequenininha de retângulo aqui, assim, ó. Se eu sair dividindo isso daqui e calcular as áreas desse retângulo pequenininho e depois somar tudo, eu vou ter aproximadamente a área exata dessa região aí. Vocês concordam comigo? Porque, por exemplo, esse pedacinho aqui que falta para calcular a área pode ser preenchido por esse pedacinho aqui que saiu do gráfico. Ou seja, é como se fosse uma equivalência, não é isso? Então, eu chamo o seguinte. Eu vou pegar o ponto médio de um certo segmento desse aqui. Vou chamar de xi, beleza? E quando eu aplico na função aqui, né? Eu vou ter o meu quê? F de xi, beleza? Aí vamos supor que a largura de cada retângulozinho desse seja uma largura o mais pequena possível, porque quanto mais pequeno for essa largura, mais exata vai ser nossa área. Então eu vou dizer que essa nossa largura pequenininha, ela é
Vou chamar de dx. Beleza. Então, eu vou definir esse comprimento delimitado por A e B em N pedaços. Vocês concordam comigo? E quem vai ser o nosso dx? Nosso dx vai ser o quê? Vai ser o tamanho desse segmento. Quem é o tamanho desse segmento? Qual é a distância entre um segmento? É o ponto final menos o inicial. Vai ser o quê? O B menos o A, né? Dividido. Quem é o dx? Dividido em N pedacinhos. Em N. Então, todos esses pedacinhos aqui eu vou ter dx. Beleza? Esse é o meu dx. Então, qual é a área de um retângulozinho desse aqui, ó? Vamos calcular a área desse retângulozinho. Como todos têm a mesma área, bora calcular a área desse retângulozinho aqui. Vai ser o quê? A área de um retângulo é o quê? Largura vezes comprimento. Nossa largura, a gente viu que todos vai ter largura dx, né? Dx. E quem é o seu comprimento? Nesse caso aqui, o comprimento é esse tamanho aqui, ó, que vai estar avaliado em quê? Nesse ponto f de xi. Então, vai ser o nosso f de xi. Então, essa é a área de um retângulozinho. Mas, o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a área de todos os retângulozinhos. Então, o que é que eu faço? Eu vou somar a todas as áreas. E qual é a denotação que eu uso para somar todas as áreas? Eu uso um símbolo chamado de somatório. Esse símbolo é um E grande aqui. Eu não sei o nome dessa letra grega aqui, mas é um E assim. Sigma. Isso, sigma. Beleza, eu tenho o nosso E, quer dizer o quê? O somatório de todas as áreas de todos os retângulozinhos. Aonde o nosso I vai começar do 1, que é do 1 aqui, e vai até o nosso N, que é a quantidade de retângulozinho que eu tenho. Então, se eu fazer esse processo aqui, fazer f de x vezes dx, que é a largura vezes comprimento, e somar todas as áreas, eu vou ter o quê? A área dessa região, vou chamar essa região P. A área da região P. Beleza? E os matemáticos desenvolvendo e tal, viram que quando eu calculo essa área, quando eu faço esse cálculo aqui, isso é a mesma coisa de eu calcular uma integral. E como eu posso escrever? Eu posso escrever que essa área é a mesma coisa de eu calcular a integral da função f, que é essa função do gráfico aqui, dx. Só que a condição tem que ser o seguinte: essa integral tem que ser avaliada em dois pontos, que é um ponto inicial, nesse caso é o A, até um ponto final, que é um ponto B. Beleza? Muito simples isso daqui. A área é a integral de uma função definida. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, 3x. Eu pergunto, qual é a área? Qual é a área dessa função delimitada entre os pontos x igual a 1 e x igual a 3? Vamos lá. Como é que eu faço para calcular a área? A área é igual a integral. Oi? 5 minutos, tá? Certo. A área é igual à integral de um ponto inicial 1 até o ponto final, que é o 3, da função 3x dx. Primeiro passo, a gente calcula essa integral aqui. A gente viu que quando eu tenho uma constante dentro da integral, sai para fora, né? Fica 3 vezes a integral de x. Aí, qual é a integral de x? A gente sabe que aqui tem 1, né? O que é que eu faço? Somo 1 a mais 1 e divido por esse resultado. 1 mais 1, né? Nesse caso da integral definida, a gente não precisa adicionar uma constante. E isso daqui, esse resultado que eu vou ter, ele tem que ser avaliado no ponto final e no ponto inicial. No ponto final e no ponto inicial. Como é que fica? A área vai ser igual a 3x. 1 mais 1 é 2, né? 1 mais 1 também é 2. Então fica 3 meio de x quadrado avaliado em 3 em 1.
E como é que eu faço isso daqui? É só calcular esse valor aqui no valor final, que é o 3, e subtrair do valor da avaliação no valor inicial, que é o 1. Então fica como? Vou botar o 3,5 em evidência, né? Fica o 3,5 vezes. Aí o 3, a função que sobra é o x ao quadrado, né? Fica logo 3 elevado ao 2 menos o 1 elevado ao 2. E logo isso daqui vai ser o quê? 3,5. 3 elevado a 2 é 9, né? Menos 1 elevado ao 2, que é 1 elevado ao quadrado, é 1. Dá 9 menos 1, que é 8, né? Posso simplificar aqui, né? 8 dividido por 2 dá 4. Logo a área é 3 vezes 4. E essa nossa área é 12. 12 UA. Ou seja, 12 unidades UD, que dica. Unidades de medida. Tanto faz metro, centímetro, tanto faz. Então, pessoal, é isso daqui que é uma integral definida. Então, o que é uma integral, em resumo? Era um tipo de alguma coisa matemática aí, um operador matemático. Não sei se eu posso chamar uma integral de um operador, ou uma operação matemática, que serve para calcular duas coisas. Uma antiderivação, que é feita dessa forma aqui, definida dessa forma, e é usada para calcular áreas, que também tem o mesmo significado da antiderivação. Entendeu? E o que é mais importante de vocês saberem para a física é a integral de polinômio e de funções trigonométricas. Então, pessoal, eu paro por aqui. Eu acho que tentei fazer da forma mais resumida e aplicável possível para vocês terem uma noção. E é isso aí. Está aberto para perguntas agora. Valeu, Eziel. Muito obrigado mesmo. Acho que, como eu comentei no começo, é uma revisão. Revisão não, né? Que vocês ainda não viram isso, mas é um resumão fundamental, né? Para Física 1. Vocês vão agradecer muito, Eziel, quando chegarem lá e virem que quem participou aqui já vai ter uma vantagem sobre quem está vendo pela primeira vez. Deixa eu ver aqui as primeiras perguntas. Anderson, ele perguntou a função que a função que as derivadas realizam, que a derivada realiza, não pode ser calculada somente com aquele limite, mas aí depois ele colocou que entendeu o que é que diferia uma coisa da outra. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Miguel. Ele perguntou basicamente por que eu simplesmente não posso usar aquele limite que define a derivada em todos os casos, eu preciso das técnicas, né? Pronto, eu vou mostrar exatamente o porquê. O que pode, sempre pode. Tipo, a forma que você deve usar. Mas eu vou mostrar aqui o porquê que não é o ideal usar. Por exemplo, aqui, nesse tipo de função que eu fiz como exemplo aqui, essa função aqui, vocês vão ver que não é fácil calcular o limite dessa função. Mas se vocês souberem as técnicas de derivação, se vocês saber o que é uma derivada do cosseno, uma regra da cadeia, algo do tipo, é mais fácil fazer essa derivada. Eu acho que em 5 minutos, em 10 minutos, você calcula essa derivada usando técnicas de derivação e usando o limite você passa em um dia, depende da sua esperteza, do seu conhecimento, por caso. Eu acho bem difícil calcular esse limite aqui. Entendeu? Mas pode calcular qualquer função, pode calcular a definição aí. Perfeito. Ficou claro aí. Então as técnicas são para lhe ajudar. Outra pergunta que o pessoal fez aqui, deixa eu ver. Rafael perguntou se existe uma regra da cadeia no caso das integrais. Na verdade, Rafaela, não existe regra da cadeia para integrais. Vocês vão estudar uma coisa chamada integral por partes, que é como se fosse um, ah, um resumo, uma semelhança entre a regra da cadeia, entendeu? Mas não existe regra da cadeia em integral. O que acontece? Em vez de você usar a regra da cadeia, você vai usar técnicas de integração,
que vai ser técnicas de substituição trigonométrica, integral por partes. Isso sim é o que eu posso fazer uma semelhança com a regra da cadeia que eu uso em derivadas. Perfeito. Caroline perguntou, quando se tratar de antiderivação para chegar no F, no Fzão, né, no F grande, vai haver sempre essa transformação de primeiro para segundo grau? É sempre assim, se eu tenho uma função de um grau, por exemplo, um grau 3, quando eu calculo a sua integral, isso no caso de integral de polinômio, sempre vai aumentar o grau, entendeu? Por exemplo, eu tenho x ao cubo, calculo a integral, vai ficar o quê? X a 4, x a quarta, e esse 4 desce para o denominador, então fica x a quarta sobre 4, entendeu? Sempre aumenta um grau. Não só do primeiro para o segundo, mas para qualquer grau, entendeu? Muito bem. Valeu, Eziel. A última pergunta... Oi? A Tem última uma pergunta. pergunta... o Diego, ele perguntou se você pode explicar em relação a alguma coisa sobre integral de substituição. Diego, cara, é o seguinte, integral de substituição, hum, deixa eu... É porque na mente, assim, eu não tenho nenhum exemplo que eu possa aplicar exatamente a integral de substituição. Mas a integral... Deixa eu criar uma função aqui rapidão para eu poder fazer isso aqui. Deixa eu ver. 2x dividido por raiz de x quadrado. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, eu peço para você calcular a integral dessa função. Vamos lá. Vamos lá calcular a integral dessa função aqui. É 2x dividido por raiz de x quadrado. Dx, né? Deixa eu ver se dá certo aqui. O que é que eu faço? A gente vai ver que, esse tipo de... não vai dar, deixa eu ver, não vai dar. Deixa eu escrever o seguinte aqui. Mais um. Pronto, eu tenho essa função aqui. Deixa eu ver se dá para fazer integral de substituição. Eu vou chamar um termo, aqui essa função está bem feia, né? Vou escolher um termo, aplicar alguma coisinha, eu vou chamar um termo de uma certa letra, U. É o que eu chamo de variável, vou chamar de U. Então eu vou fazer o seguinte, quem é o nosso U? O nosso U é o x ao quadrado mais 1. Eu agora vou calcular a derivada desse U com relação ao x. Quem é du dx? Vai ser o quê? A derivada dessa função, rapidamente, vai ser 2x, né? Mais 1. A derivada de uma constante é 0. Aí o que é que eu faço? Eu faço aquilo que os matemáticos odeiam. Faço o dx multiplicando. Então, o nosso du é igual a 2x dx. Beleza. Ué, então bora substituir essas novas variáveis na nossa integral? Então vai ficar como? Essa nossa integral é igual ao quê? A gente viu que 2x dx é o quê? Du, né? Então, du. Dividido por... Quem é o nosso raiz de quê? A gente chamou tudo isso aqui de u, né? De u. Beleza, então agora é mais fácil calcular essa integral. Por quê? Vocês vão ver. Eu posso fazer o seguinte. Posso escrever da seguinte maneira. Du é igual a... A gente sabe que a raiz quadrada é a mesma coisa de 1 meio. Então, a gente passa esse u elevado a 1 meio para o numerador. Quando a gente passa para o numerador, o expoente fica negativo, né? Então, fica integral de u elevado a menos 1 meio du. E agora, como é que eu faço? Aplico a regra de polinômios. Vou fazer aqui em cima. Então, a derivada, a integral fica como? U. E o que é que vai ser elevado em cima? Eu vou pegar esse valor que está em cima, que são mais 1, né? Então, fica menos 1 meio mais 1. Isso vai ficar... Vai dar... Multiplico por 2 aqui, fica 2. Em cima fica 1. Então, fica U
igual a 1/2. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. E no denominador, pego o resultado e adiciono no denominador. Não é isso? Mais a constante. Então, isso daqui fica como? Fica 1/2 é raiz de U, né? E dividido por 1/2, fazendo a divisão de fração, esse 2 passa multiplicando, né? Chego nisso aqui, mais a constante. E agora substituo o valor de U. Nosso valor de U é o quê? X² mais 1. Ou seja, a integral dessa função aqui foi mais fácil fazer por essa técnica aqui. Só foi eu chamar esse termo x² mais 1 de U, de uma certa letra, calculo a sua derivada, substituo e vai se transformar. Tipo assim, para cada tipo de integral, você vai usar um tipo diferente de, de, de técnica. Tipo, vai ter técnica que integral vai sair por substituição. Já tem técnica que não vai. Você vai ter que usar uma substituição trigonométrica e tal. E essas coisas aí vocês vão ver no curso. Tipo assim, vocês acham que cálculo de integral não é importante? Quando você estiver pagando uma disciplina chamada Mecânica Geral, quem é do bacharel é Mecânica Clássica 1, vocês vão chegar, no primeiro capítulo de um livro chamado Simons, vocês vão chegar numa integral bastante complicada. Eu acho que é na parte de energia. Vocês vão chegar numa integral bastante complicada. E essa integral só sai se você usar uma substituição trigonométrica. Eu lembro disso aqui porque eu acho que passei meses para tentar resolver essa integral. Mas é isso aí. Estudem bastante as técnicas de integração quando vocês estiverem no, uh, no, pagando a disciplina, né? Quando vocês estiverem pagando cálculo 1, e vocês vão ver o quanto é importante. Inclusive, quem pagou disciplina, o Lucas pode até me falar, quem que pagou eletromagnetismo, né? Tem cálculos de campo elétrico que vocês só resolvem com integral fazendo substituição. E as substituições não são simples, como você vê no cálculo 1. São substituição bem complexa, né? E é isso aí, galera. Perfeito, Zé, obrigado. E assim, complementando o que o Zé falou, é exatamente, é fundamental você saber integrar. Né? A maioria dos comportamentos na natureza, eles não são super contínuos e constantes, né? E tudo tão bonitinho como a gente vê no ensino médio, né? Então, a maioria das vezes você quer estudar comportamentos gerais, e para estudar esses comportamentos gerais, você vai ter que sempre recorrer a infinitesimais, que a gente chama, né? Ou seja, você vai ter que recortar lá no seu meio material, seja no que for, no seu fluido, recorta um pedacinho dele, considera as propriedades daquele pedacinho, considera como elas variam em outros pedacinhos e junta todos esses pedaços através de um integral para poder entender o comportamento geral, né? Então, entender isso aí. Integrais é fundamental. Outra coisa, Lucas. Posso falar? Sim, galera. E vocês, os feras que estão entrando agora, tipo assim, não fiquem assustados com uma coisa, não fiquem com medo. Tipo assim, realmente não é fácil. Mas se vocês pararem, quando vocês estiverem pagando disciplina, assistir a aula do professor, tirar dúvidas com monitores, tipo, se você não saber uma regra simples de sinal, procure, tenta aprender, não acumule dúvidas, porque, tipo, se vocês aprenderem cálculo, isso eu garanto, se vocês aprenderem cálculo direitinho, as próximas disciplinas não vai ser mais fácil, mas vai ser mais simples de entender do que se você não tivesse entendido. Então, é como eu falei, uma pirâmide. Estudem cálculo bem direitinho, as técnicas de integração, derivada e tal, que tudo lá na frente vai se resolver. E não fiquem assim com medo da disciplina. Realmente é difícil, porque é no início, mas aos poucos você vai tendo aquela mentalidade da coisa. Quando vocês conseguem fazer bastante exercício, vocês vão ver que automaticamente você olha para uma integral e a resposta já está automaticamente na sua mente, entendeu? Não fiquem com medo. Espero que vocês estudem bem direitinho essa parte, que é importante. E é isso aí. Perfeito, valeu, Eziel. Já chegamos aí, cravamos nas 8 horas, então vamos
pontualmente encerrar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Outras perguntas que hajam, a gente está à disposição, como vocês sabem. Pode procurar no privado, pode procurar no grupo. Novamente, queria agradecer bastante a Eziel pela esse voluntariado aí para apresentar essas 2 aulas para a gente. E só lembrando, amanhã estamos de folga, né, para descansar a cabeça. Encerramos essa parte de técnicas matemáticas e voltamos na sexta-feira com mais 2 aulas. Uma sobre física experimental e o primeiro tópico de física, que é a lei de gravitação. Tá bom, gente? Valeu pela presença de vocês. Boa noite. Até sexta-feira. Valeu. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aí.